essa é a parte que mais mexe comigo nesse sermão, para ser sincero, pastor Amanda. Amém, A parte pastor. que o nosso pai diz assim: se eu tiver graça e você tem dinheiro, eu posso crescer mais do que você, pastor Amanda. Porque a graça nos estabelece na dimensão superior. É isso, pastor Josimar. Porque tem muita gente que até não negocia com os demônios. Ele tem um posicionamento completamente diferente de não querer negociar com os demônios, de não querer permanecer na mesma situação. Mas ele não obedece os mandamentos de Deus. Ele não obedece a voz de Deus. Ele não obedece aquilo que é a vontade de Deus. Então, para isso, nós devemos aprender a obedecer, em primeiro lugar, a palavra de Deus. E só depois nós podemos nos levantar e declarar: eu não aceito a doença na minha vida. Eu não aceito a tristeza. Eu não aceito morte na minha vida. Eu não aceito isso, isso e aquilo. Mas, em primeiro lugar, nós devemos aprender a obedecer aquilo que é a palavra de Deus. Aos telespectadores ao redor do mundo, sejam todos bem-vindos a mais um episódio do Pod Jaime, um programa cheio de revelação, conhecimento e inspiração para a tua vida. E no dia de hoje nós temos algo completamente diferente para a tua vida, porque nós bem sabemos que Deus não impacta a vida de uma pessoa num determinado meio, ou seja, por um determinado meio, mas por vários meios. Não é isso, pastor Josimar? É isso, senhora pastora Amanda. Pois Deus utiliza várias formas para falar com o homem, para impactar a vida do homem através de mensagens espirituais, ou seja, visões, através de profecias e às vezes através de testemunhos ou ensinamento dado pelo homem de Deus. E no dia de hoje, no episódio de hoje, teremos algo extraordinário. Não teremos um convidado, mas sim estaremos a partilhar contigo um sermão do nosso Pai, um sermão muito extraordinário, que no percurso do ano 2025 foi um sermão que impactou vida, que mudou história e mudou a mente de muita gente. Pastora Amanda, o que a senhora pastora Amanda acha, do sermão que nós vamos reagir no dia de hoje? É uma mensagem muito abençoada, para ser sincera. E eu lembro como se fosse ontem, porque foi no dia do meu aniversário. E eu vejo que a atmosfera naquele dia estava muito poderosa. E eu vi como um presente da parte de Deus para mim. Então, achei uma bênção. Uau, muito bom, muito bom. Não só a pastora Amanda, mas eu também. E só de assistir o vídeo, eu que tive no mesmo dia, me sinto também emocionado, me sinto que Deus falou comigo através desse mesmo sermão. Então, acompanha conosco o sermão retrospectiva do ano 2024 a 2025. Nesse domingo de ação de graça, eu quero te levar a uma reflexão completa. Vamos fazer uma retrospectiva daquilo que aconteceu na tua vida em 2024. Essa retrospectiva, quando estamos a falar de retrospectiva, estamos a falar de trazer o acontecimento passado para o presente. Eu quero te chamar a atenção sobre o que você enfrentou, sobre as dificuldades que você viveu. Quais são as guerras que você enfrentou, teus filhos viveram, a tua casa viveu, mas você chegou nesse lugar. O maior problema do homem ingrato não é de simplesmente ser ingrato, não. É de não agradecer pelo que tem, mas reclamar pelo que não tem. Aleluia! O maior problema do homem ingrato é de reclamar por não ter um carro, mas não agradecer por ter pernas para andar. O maior problema do homem ingrato é de reclamar por não ter uma casa bonita, com uma tela grande, mas não agradecer porque tem alimentação na mesa. Eu não sei se estou falando para alguém nesse lugar. Aleluia! Quantas vezes Deus te abençoou, mas não agradeceste? Quantas vezes Deus te livrou, mas você não agradeceu? Mas um pequeno problema você reclamou que Deus te abandonou. Uma pequena situação você reclamou que parece que eu não tenho sorte. Amém, uau. Grande sermão. Só nessa parte nós conseguimos ver que Deus falou conosco muitas coisas, principalmente quando o nosso pai espiritual falou sobre o homem ingrato, o maior problema do homem ingrato. O sermão é retrospectiva, mas o nosso pai nos trouxe uma mensagem extraordinária, porque se calhar às vezes Deus tem nos abençoado muito e nós não temos percebido, nós não temos dado conta. E nós reclamamos por algo que nós não temos, mas nos esquecemos de agradecer por algo que o nosso Deus já nos deu. O que é que a pastora acha
dessa parte da pastora Amanda? Eu achei muito forte e me levou a refletir, principalmente porque nós estamos no 4º mês do ano. E me levou a refletir também sobre a minha vida, porque eu quero alcançar várias coisas. Amém. E foi algo chocante para mim, foi uma repreensão também da parte de Deus para mim, para agradecer mais pelo que Deus já fez desde o 1º até o 4º mês na minha vida. Então, acho que também devo me focar nas pequenas coisas, nos pequenos gestos que Deus já fez na minha vida. E é isso que nós queremos trazer também para os telespectadores. Não nos focar simplesmente nas coisas grandes que ainda não aconteceram nesse ano, mas parar e refletir e buscar tudo aquilo que Deus já fez nas nossas vidas, desde o 1º mês até a este mês que nós estamos, no mês de abril. Então, é um sermão impactante. Uau, muito, muito forte, muito forte. É algo que nós nos esquecemos, os mínimos detalhes. Às vezes Deus nos abençoa nas coisas que nós menos esperamos, naquela coisa que nós necessitamos, que nós precisamos, e não naquilo que nós queremos. E Deus faz isso, Deus nos dá o que nós necessitamos e nós não agradecemos. Nós só agradecemos se calhar por aquilo que nós queremos que Deus nos dê. Então, uau, é um sermão extraordinário que nos leva a querer agradecer, só mesmo da primeira parte até ali. Deus já falou muitíssimo conosco, Deus já nos ensinou muitíssimo. Então vamos assistir mais um pouco acerca do mesmo sermão, para ver mais o que Deus vai falar conosco através dessa mensagem. Então, você que está aí, acompanha em nome de Jesus e também deixa um pouco a tua mensagem só do início até aqui, o que nós já vimos. Deixa o que Deus já falou contigo só na primeira parte. Então, vamos acompanhar um pouco a mensagem mais à frente. Olha, tem coisas que você tem que os outros desejam para ter. Tem coisas que os outros têm, você deseja porque você sabe que aquilo é bom, mas não sabes agradecer pelo maravilhoso que você já tem. Nenhum pensamento de ingratidão vem de Deus. Nós, como homens, precisamos ser mais sensíveis à voz de Deus. Qual é a voz de Deus em nossos corações? Aprenda a agradecer pelo que você já tem. Aprenda a reconhecer o bocado que você tem. Olha, o bocado que você tem é desejo de muita gente. O bocado que você tem é o desejo de muita gente ter. Há pessoas que vão aqui a reclamar porque se calhar nunca mais compraram calçado novos, mas há pessoas que nem sequer perna têm para meter o calçado. Há pessoas que vão aqui a reclamar porque se calhar nunca meteram mais roupas novas, mas há pessoas que nem têm a tal vida para comprar uma roupa qualquer. Olha, você tens que entender que é desejo de alguém fazer uma parte que você despreza. Este domingo é para te chamar a razão de onde você saiu, onde você chegou. Quais são as lutas que você viveu? Quais são as dificuldades que você enfrentou para chegar aqui? Mas Deus te concedeu um caminho aberto e você chegou nesse domingo. Olha, nós temos um Deus maravilhoso. Esse Deus maravilhoso que nós temos nos permite chegar aonde nós pedimos e desejamos. Deus prepara o caminho para nós, mas Ele não nos fala como é que será a caminhada. Significa que de janeiro para cá, Deus falou que ia te fazer chegar aqui no dia de hoje, mas Ele não havia te falado como é que seria esse trajeto, ou essa trajetória. Mas de uma forma ou de outra, você chegou nesse lugar. Quantas vezes você viveu dificuldades grandes nesse 2024? Quantas vezes você não teve que se alimentar em condições nesse 2024? Quantas vezes na tua casa tiveram que enfrentar problemas sérios, problemas financeiros muito sérios nesse 2024? Mas assim que Deus está te fazendo cruzar outra banda, eu creio que chegou um novo tempo para a tua história em nome de Jesus Cristo. Estou a declarar que 2025 seja diferente para a tua vida. Uau, muito forte. Isso me leva a refletir nas coisas que são possíveis para os homens e naquelas coisas que são possíveis para Deus. Tem coisas que não estão no nosso domínio, é Deus que faz. Então o que devemos fazer simplesmente é agradecer pelo que Deus nos deu e entregar tudo nas mãos de Deus. É isso, pastor Josimar. Amém, amém. Eu prestei atenção em algo que o nosso pai falou. Nosso pai disse assim: devemos dar conta que o bocado que nós temos é o desejo de muita gente. O bocado que Deus nos concedeu é o desejo de muita gente. Tem pessoas que desejam alcançar alguma coisa e que se calhar para nós é pouco, mas para outras pessoas é muito. E por causa disso nós não sabemos agradecer. Só a primeira parte do minuto do minuto 1 ao minuto 4
só fala da parte do agradecimento, do saber reconhecer as mãos de Deus nas nossas vidas. Eu percebi que o nosso pai falou que Deus prepara o caminho para nós, mas não nos faz saber como é que será o caminho. O que é que a pastora Amanda tem a dizer só concernente a essa parte? O que eu tenho a dizer sobre esse momento, essa parte que o nosso pai disse que Deus prepara o caminho para nós, mas não nos mostra como é que será o caminho, é simplesmente para nós não fugir ou para nós não desistir. Várias das vezes o que Deus tem para nos dar é algo maior, mas para nós alcançar essa coisa maior, nós devemos passar no treinamento, no momento em que Deus molda o nosso caráter. E se Deus nos mostrar as dificuldades, nos mostrar tudo isso, nós vamos querer ou vamos pensar em desistir. Razão pela qual Deus simplesmente nos mostra ou prepara o caminho para nós e não nos mostra como é que será esse mesmo caminho. É muito bom, muito bom. Sim, me lembro bem que no sermão nosso pai perguntou para a igreja quantas lutas você já enfrentou, quantos problemas você já viveu no percurso no decorrer do ano, ou seja, desde o princípio até aqui, o que é que você já enfrentou? E se chegaste aqui é porque Deus permitiu que você chegasse até aqui, é porque Deus quis que você chegasse até aqui. Me fez refletir que as conquistas que nós vamos ter vai ser conquistas de luta, vão ser conquistas de muita dificuldade, mas se Deus já preparou para nós, Deus vai nos permitir chegar até lá, independentemente de tudo o que é que vai se levantar. Me levou na passagem de Mateus, quando Jesus disse para os discípulos, passamos para outra banda. A Bíblia retrata que a tempestade se levantou, mas Deus lhes falou, passamos para outra banda. Se Deus nos falou, passamos para outra banda, então, independentemente do que vai surgir na caminhada, independentemente daquilo que vai se levantar, se Deus nos falou que nós vamos chegar até lá, se Deus já preparou o caminho para nós, já nos mostrou que nós chegaremos até um determinado nível, uma determinada coisa, Deus vai nos permitir fazer independente, vai nos permitir conquistar, independentemente daquilo que se levantar contra a nossa caminhada. É um sermão muitíssimo extraordinário que de ouvir parece que eu nem tive naquele dia, senhora pastora. É verdade, pastor. Yeah. É verdade. Realmente está a mudar muito a nossa maneira de pensar. Nós já ouvimos antes, mas ao ouvir hoje ainda está a trazer um impacto grande na nossa mente, na nossa forma de enxergar e ver as coisas. Então vamos continuar a ver esse sermão. Nós temos um Deus que é o dono do ouro e da prata. Nós temos um Deus que é o dono do amor. Um Deus que vela pelo seu povo. Todas as situações que você viveu em 2024. Eu creio, pela minha fé. A Bíblia fala que uma pequena fé move grandes montanhas. Pela minha fé eu creio que foi um caminho preparado para você cruzar o 2025 e te tornar mais grande em nome de Jesus Cristo. Começar e terminar o ano na presença de Deus Altíssimo é garantirmos que Deus vele por nós no decorrer do ano. Quando nós entramos no novo ano, já na presença de Deus, então estamos a decretar que a nossa vida nesse ano tem que ser corrida de acordo com a vontade de Cristo. Aleluia! Espera colher em 2025 tudo que você semeou em 2024, 2023, 2022. Quando eu estou falando de semear, não estou falando simplesmente de finança, porque hoje em dia, repito, hoje em dia as igrejas viraram negócios. Hoje em dia, quando falamos de finança, para nossa mente só tem que semear. Não é errado semear, não é errado. Porque a Bíblia nos ensina 4 tipos de semente. Quais são? Dízimo, oferta, ação de graça e o voto. Esse tipo de 4 de semente é algo voluntário praticamente. É de Deus, mas é algo voluntário. E nunca é obrigatório. Também não é errado fazer isso. Olha, semear não é simplesmente sobre finanças. Quando estamos a falar de semear, estamos a falar de largar coisas por causa de Cristo. Uma das vezes Pedro perguntou para Jesus Cristo, mas Senhor, e nós que abandonamos família, abandonamos casa, abandonamos vizinhos e amigos por causa do teu nome, o que o Senhor vai nos conceder? Jesus disse, não há quem está me seguir que não receberá a vida eterna e alguma coisa maior em todo aqui na vida, nessa terra. Significa que Jesus fez uma promessa que permite nos escolher tanto na outra vida, a vida eterna, como também nessa vida. Por isso que Jesus disse, eu vim para que tenham vida. Vida é vida celestial. Vida é abundância. Vida é abundância, é colher aqui na terra. Toda pessoa que aprende a semear, Deus me faz escolher num nível extraordinário. Você não pode ser aquele tipo de cristão que se conforma. Quando estou falando de se conformar, não falo só do pecado. É se
conformar até com as dificuldades. Epa, deixa só assim. Olha, existem coisas que nós é que temos que nos posicionar e Jesus vai fazer acontecer. A Bíblia fala que Deus falou para Isaías: vai para o rei Ezequiel, ele fala que hoje vai morrer. Deus é que falou: manda ele organizar a casa porque ele hoje vai morrer. A Bíblia fala que ele próprio pensou: epa, o meu problema não é com o profeta Isaías que vai trazer a mensagem. Não, deixa ele ir embora. Assim que o profeta Isaías saiu, ele disse: eu não aceito isso, Senhor. Eu reedifiquei o teu templo. Estou a organizar tua casa, Senhor. Larguei coisas, estou aqui contigo e ouço. E Deus de repente, assim que o profeta Isaías saiu, antes de sair do bairro, Deus lhe falou: volta lá, onde você falou que ele vai morrer. Volta lá e lhe fala: já não vais morrer. Vou te aumentar mais 15 anos de vida. Aleluia! Olha, existem conquistas na vida do homem que requer uma revolta. E essa revolta vai mexer com o coração de Cristo. Essa revolta vai mexer com a vida, com o teu caminho. Essa revolta vai mexer com a tua história. O nosso pai falou aqui sobre semear e colher. E o nosso pai disse que quando se fala de semear, não estamos só a dizer de finança, não estamos só a falar de dinheiro, não, estamos também a falar de deixar tudo aquilo por amor a Cristo. Até o nosso pai falou aqui sobre a posição de Pedro quando perguntou para Jesus: nós, mestre, que largamos tudo por amor a ti, o que é que vamos receber? E Jesus lhe prometeu uma coisa, lhe prometeu que vão colher, tanto faz aqui na terra como no céu. O nosso pai disse que Jesus disse: terão vida e vida em abundância. Vida, a primeira vida é vida lá celestial, e a segunda vida é a vida, a segunda vida que é a vida em abundância, é a vida aqui na terra, de colher coisas, receber coisas. Muita gente se frustra porque se calhar está num processo de colheita, muita gente se frustra porque se calhar está num processo de semeadura e não está vendo nenhum resultado, não está vendo que está alcançando alguma coisa. Ele semeou muito e se calhar quer se cansar. Mas nosso pai nos ensina que quem semeia em Cristo colhe alguma coisa. E o nosso pai ainda diz assim que quem começar, o nosso pai ainda diz assim, começar o ano na presença de Deus é garantir sucesso. Muitas das vezes nós temos projetos para começar, muitas das vezes nós temos planos a fazer e nós não damos aqueles planos na mão de Deus. Nós nos damos aqueles projetos na mão de Deus, então queremos que haja resultado. O nosso pai nos mostra aqui que se nós colhemos ou se nós damos aqueles projetos na mão de Deus, vai ter sucesso, pastor Amanda. É algo muito bom, é algo muito extraordinário. A semente que nós plantamos em Cristo, querendo ou não, vai ter frutos, senhora pastora. É isso, pastor Josimar. E nosso pai também falou aqui sobre o poder da revolta. Homens revoltados alcançam várias coisas da parte de Deus. E o que nós vemos hoje em dia nas igrejas, o que nós vemos hoje em dia em alguns cristãos, é um episódio muito triste, pastor Josimar. Porque eles pensam que ser cristão não tem que vestir bem, se calhar, não tem que comer bem. E se focam simplesmente no pouco, mas o que Deus tem para nós é uma vida em abundância aqui na terra, pastor Josimar. É isso aí. O nosso pai falou da revolta. Uau! Se você que está nos acompanhando, se perceberes, na primeira parte do sermão, nosso pai nos ensina a agradecer, a reconhecer as coisas que Deus já nos dá. E já na segunda parte do sermão, o nosso pai nos ensina a semear e a se revoltar por certas circunstâncias e a se revoltar por certas coisas que não vêm de Deus. O nosso pai nos ensina assim: há problemas, há bloqueios que vêm na nossa vida que Deus está a nos permitir, mas há situações que é mesmo Satanás que se levantou. Às vezes nós como cristãos queremos aceitar tudo que se levanta nas nossas vidas, pobreza, desgraça, miséria. E o nosso pai nos ensina que não, com essa coisa nós não devemos aceitar. O nosso pai conta a história do rei Ezequias. O rei Ezequias era o rei de Judá. Esse mesmo rei ficou doente e o profeta Isaías foi passar uma mensagem para ele dizendo que vai morrer, que não vai passar da doença. Mas após Ezequias ouvir aquela mensagem, ele disse: não, eu não aceito passar por isso. E ele não falou: não, Isaías, você é falso. Ele não falou: não, Isaías, essa mensagem não vem de Deus, porque Deus não fala
que não fala de morte, não. Ele foi ter com Deus. Falou, não, eu não aceito, Senhor, essa situação. Às vezes nós plantamos, semeamos muito em Deus. E tem surgido situações que nos afligem, nós esquecemos que somos de Deus, que nós semeamos lá atrás, senhora pastora. E foi, o que o rei Ezequias fez. O rei Ezequias lembrou para Deus, Deus, como assim eu vou morrer? Eu semeei na tua obra, eu edifiquei o teu templo, eu restaurei os cultos na tua casa. Eu fiz isso, fiz aquilo. E agora, Senhor, o Senhor está me dizendo que vou morrer. Através da posição de Ezequias, de acordo às sementes que ele foi deixando perante Deus, ele disse, Deus, eu não aceito morrer. É uma posição muito, mas muito boa. E que não sei a pastora Amanda, mas a mim me leva a refletir que semear então na obra de Deus é algo extraordinário. Realmente, pastor Josimar, é algo extraordinário. Porque nós pensamos que se calhar Deus nos esqueceu, nós olhamos para o choro, nos esquecemos que o choro dura uma noite, mas a alegria vem pelo amanhecer. Amém. Então é simplesmente uma fase. Amém. Essa parte até me fez lembrar um sermão do nosso pai, que com o tema, oh Deus, lembra-te de mim. E o nosso pai ensinou quase do mesmo gênero. O nosso pai falava para a igreja repetir, oh Deus, lembra-te de mim. E o nosso pai respondia para a igreja, como Deus vai lembrar de ti se você não lembra da obra dele? Como Deus vai lembrar de ti se você não semeia na obra dele? Como Deus vai lembrar de ti se você não fazes nada para a obra de Deus, por amor a Deus? É isso que funciona. Ezequiel só teve o posicionamento que ele teve porque ele sabia o que ele semeou em Cristo. Porque ele sabia o que ele semeou em Deus. Eu tenho certeza que se Ezequiel não edificasse o templo, não restaurasse os cultos e os sacrifícios no templo do Deus Altíssimo, Ezequias não irá ter aquele posicionamento. E muitos cristãos estão a passar por isso. Muitos de nós estão a passar por essa situação. Se calhar já deram muito na obra de Deus, já fizeram muito pela obra de Deus, e surgiu uma situação que lhes aflige, surgiu uma situação que lhes deixa desconfortáveis, uma situação que não vem se calhar vem de Deus. Deus está a permitir para ver qual será o posicionamento dele. E eles simplesmente relaxam. Mas se tivermos a posição do rei Ezequias, nós não vamos deixar que as circunstâncias, não vamos deixar que as dificuldades e os problemas que surgirem na nossa caminhada, nos abalam. Porque nós conhecemos o que nós semeamos em Cristo. É isso aí, pastor Amanda. Amém, amém. Isso me leva também a pensar sobre provocar bênçãos. O que implica dizer que quando nós semeamos na obra de Deus, isso de acordo à nossa renúncia, de acordo àquilo que nós fazemos na obra de Deus, isso nos leva a provocar bênção na parte de Deus, a acumular bênçãos, e no momento certo Deus age e nos surpreende. Então vamos continuar, porque está a ser uma grande bênção. Fique ligado. Nós não temos que aprender a negociar com os demônios. Sabes o que é negociar com o demônio? Não é chegar e conversar com ele, não. É olhar para uma situação que os demônios estão a nos afligir e nós falar, deixa só assim. Não. Homens revoltados, Deus lhes estabelece numa posição que você não imagina. Homens revoltados alcançam coisas que os outros não alcançam. Porque ele não se conforma com a vida que ele carrega. Aleluia. Existe um ditado que todo mundo já ouviu, que diz, nascer numa família pobre, você não é culpado. Mas permanecer pobre, a culpa é tua, porque você não fez nada. Isso não significa que o nosso maior foco deve ser isso, não. Deve ser uma posição séria em Cristo. Porque a voz que a atmosfera espiritual obedece é a voz de quem tem compromisso com Cristo. Olha, a atmosfera espiritual só obedece quem sabe obedecer a palavra divina. Aleluia. Enquanto você não aprender a obedecer no mais profundo a palavra de Deus, não espera um dia a palavra de Deus te obedecer. A Bíblia diz, esse que nos deu poder para pisar em serpente e escorpião, mas essa serpente e escorpião você só vai pisar se você obedecer a Cristo. A Bíblia diz, e esses sinais seguirão aqueles que creem, em meu nome expulsarão o demônio, em meu nome falarão novas línguas, em meu nome colocarão as mãos nos doentes e ficarão curados. Isso só vai te obedecer se você obedecer a palavra de Cristo. Aleluia! Antes mesmo de a palavra nos obedecer, nós precisamos obedecer a palavra. Como é que você chegou nesse lugar?
Quais são as batalhas que você viveu? Os sonhos que você tiveste? Como é que foi a tua caminhada? Aqui ninguém pode me falar, foi super bem, não existe. Há sempre uma outra barreira para impedir de você chegar naquele sítio. 2025 tem que ser diferente na tua vida. Você não pode aceitar viver as mesmas coisas em 2025. Você não pode aceitar. Extraordinário. Nós podemos ver que a atmosfera estava poluída do poder de Deus. Nós podemos ver que tinha pessoas a aceitarem a palavra de Deus de um jeito extraordinário. E nosso pai aqui falou sobre negociar com os demônios, algo que muitos cristãos fazem. Muitos cristãos fazem. E é muito triste, é algo que eu já falei aqui, é muito triste. Tem muita gente que a pessoa vê e fala: esse é cristão, se é cristão, esse é assim, então deixa só, acho que já não vou me converter. Porque nós temos visto pessoas que não seguem a Cristo e pessoas que seguem a Cristo, nós temos visto uma diferença, e essa diferença não é positiva, até porque a Bíblia diz: e vereis a diferença do que serve e do que não serve. Nós temos visto cristãos a negociarem mesmo com o demônio, muito tempo doente, e ele depois se conforma: não, acho mesmo que já não tem mais cura. Muito tempo sem conseguir finança e começa a falar: não, então acho que a minha vida é mesmo assim, posso já aceitar, posso já viver assim. E é algo que não pode acontecer no meio cristão, porque nosso pai falou aqui que o nosso Deus, o Deus que nós buscamos é o Deus do ouro e da prata. O Deus que nós buscamos é o Deus que não nos colocou por cauda, mas sim por cabeça. Então é algo muito, mas muito triste. Não é isso, pastor Josimar? Negociar com os demônios, aceitar qualquer problema que surge. O nosso pai disse que negociar com os demônios não é se levantar e falar: não, eu estou a negociar com o demônio, não. É aceitar os problemas, é esquecer a autoridade que nós temos em Cristo, é esquecer que nós somos seguidores daquele que vive e sempre viveu e que tem poder sobre tudo e todas as coisas, e se levantar e falar: não, eu não aceito o problema na minha vida, eu não aceito a destruição na minha vida. É usar a autoridade que Deus nos deu no livro de Lucas, capítulo 10, versículo 19, que diz: eu vos dou poder e autoridade para pisar serpente e escorpiões, e nem que beberem coisas mortíferas não vos causará dano algum, e pisarão a cabeça da serpente e não vos causará também dano algum. É algo muito, mas muito extraordinário. Aqui essa parte me leva a entender a autoridade e o poder que o cristão tem, a autoridade e a autonomia que o cristão tem mediante as coisas. Porque se a pastoral manda perceber mais à frente, o nosso pai diz assim: a voz ou a atmosfera espiritual obedece quem obedece primeiro a palavra de Deus. Algo que Cristo já nos deu autoridade, algo que Cristo já nos deu poder, domínio e controle. Mas para nós sabemos utilizar esse domínio, esse controle, é obedecer primeiro a palavra de Deus. Pastor Amanda, é um ponto que me chamou muita atenção, para ser sincero, sobre a atmosfera espiritual, obedecer aquele que obedece primeiro a Deus. É isso, pastor Josimar, porque tem muita gente que até não negocia com os demônios. Ele tem um posicionamento completamente diferente de não querer negociar com os demônios, de não querer permanecer na mesma situação. Mas ele não obedece os mandamentos de Deus, ele não obedece a voz de Deus, ele não obedece aquilo que é a vontade de Deus. Então, para isso, nós devemos aprender a obedecer, em primeiro lugar, a palavra de Deus, e só depois nós podemos nos levantar e declarar: eu não aceito a doença na minha vida, eu não aceito a tristeza, eu não aceito morte na minha vida, eu não aceito isso, isso e aquilo. Mas, em primeiro lugar, nós devemos aprender a obedecer aquilo que é a palavra de Deus. Amém. Essa parte me fez refletir e fazer uma autoanálise. Para ti que nos assiste nesse exato momento, nessa parte, na terceira parte do sermão, procura fazer uma autoanálise. Às vezes você é alguém que não negociou com os demônios, mas só que a tua obediência à palavra de Deus se calhar está muito baixa. Se calhar a tua obediência àquilo que é a voz de Deus não é o mesmo nível que Deus quer que tu tenhas. Então, às vezes, pastor Amanda, sim, nós pastor estamos em Cristo e ouvimos mais a voz das nossas vontades do que a voz de Deus. É isso, pastor. Estamos em Cristo, ouvimos mais a voz da nossa carne do que a voz de Deus. E com essa parte aqui, eu pude refletir que se você estiver em Cristo e ouvir as vozes exteriores
exteriores e não ouvires a maior voz que tem autoridade na tua vida, que é a voz de Deus, não vais ter como crescer em Cristo. A dependência da palavra de Deus, a dependência da voz de Deus nos faz usufruir daquilo que são as autoridades e privilégios que nós temos quando nós somos verdadeiramente filhos de Deus. É isso que o nosso Pai quis nos fazer entender nesse exato momento, nessa parte, pastora Amanda. É isso, pastor Josimar. Está sendo muito proveitoso. Então, vamos dar continuidade naquilo que é o sermão retrospectiva. Se eu tiver graça e você tem dinheiro, eu posso crescer mais do que você. Porque a graça nos estabelece na dimensão superior. Por que a graça nos estabelece na dimensão superior? Eu vou te explicar. A Bíblia fala que nós somos o corpo de quem? De Cristo. A Bíblia fala que quando Jesus subiu, sentou à direita do Pai. A direita do Pai simboliza poder. Espera. A Bíblia fala que Jesus é a cabeça da igreja, não é o corpo, porque o corpo somos quem? Que sentou na cadeira à direita de Deus, é o corpo ou é a cabeça? É o corpo ou é a cabeça? É o corpo ou é a cabeça? Que sentou aí nessa cadeira quem? É a cabeça dele ou o corpo? E eu e você somos quem? O corpo de Cristo. Então todo o poder que foi dado à mão direita foi dado para nós. Vamos ver se alguém está aqui a dizer aleluia. Aleluia. A Bíblia que está nos estabelecendo desse jeito. Nós somos o corpo de Cristo. E a Bíblia fala que quando Jesus subiu, foi sentado ao lugar direito de Cristo, de Deus, que simboliza todo o poder. E se eu sou o corpo de Cristo e o corpo é que sentou, então eu que sentei naquele lugar direito. Então todo o poder está sobre mim, está sobre você. Essa é a parte que mais mexe comigo nesse sermão, para ser sincero, pastor Amanda. Amém, a parte pastor. que o nosso Pai diz assim: se eu tiver graça e você tem dinheiro, eu posso crescer mais do que você, pastor Amanda. Porque a graça nos estabelece na dimensão superior. É algo muito extraordinário. A graça nos estabelece na dimensão superior, nos coloca no nível em que nós não esperamos, nos coloca num nível diferente. Ou seja, ainda que nós não tivemos casa, ainda que nós não tivemos carros, ainda que nós não tivemos comida ou dinheiro, mas se nós tivermos graça, a graça nos estabelece na dimensão superior. Vamos falar de um homem chamado Davi. A Bíblia retrata que Davi era simplesmente pastor de ovelhas e que o povo de Israel estava sendo atacado pelos filisteus e que havia um homem que se levantou para falar mal do povo de Israel. Este homem era Golias e nenhum dos soldados se levantou para guerrear contra Golias. Nenhum dos soldados teve a coragem, a ousadia de se levantar e falar: não, eu vou derrotar Golias. Todos sentiram medo. A Bíblia retrata que Golias era um homem que treinou desde a sua mocidade ou desde a sua juventude. E os soldados da terra de Israel também já tinham o mesmo que? Já tinham o mesmo treinamento. Mas nenhum teve a mesma ousadia e determinação que Davi. A graça que Davi carregava era uma graça diferente. Ele se levantou e disse: não, eu vou lá. Eu vou guerrear contra quê? Contra esse Golias. E quando ele se posiciona do jeito que ele se posicionou, a graça lhe alcança e lhe coloca numa posição diferente. Ele se torna rei do povo de Israel. Só por causa de um posicionamento diferente, pastor Amanda. É algo extraordinário. Amém, pastor. Amém, pastor. Essa é uma das melhores partes desse sermão. Essa parte que diz: se eu tenho graça e você tem dinheiro, eu posso crescer mais que você. É uma parte muito extraordinária. Então, você que está aqui, eu tenho certeza que Deus está a falar por ti, está a falar contigo através dessa mensagem. Assim como Deus está a falar conosco através dessa mensagem, Deus está a falar contigo também através dessa mensagem. Deixa as tuas reações, deixa os teus comentários de que forma essa mensagem está a tocar na tua vida, de que forma Deus está a falar contigo através dessa mensagem. Então fique conectado e vamos dar sequência naquilo que é o sermão do dia de hoje. A oração é o caminho que nos liga ao favor de Deus. Quando você ora, você tem fé, você tem tudo na vida. Não fica triste pelo que não aconteceu em 2024. 2025 será diferente da tua vida em nome de Jesus Cristo. Homens e mulheres de fé, homens e mulheres de fé, não veem como todo mundo olha. Homens e mulheres de fé, não fazem como todo mundo faz. Olha, a
Bíblia fala que enquanto os irmãos de Davi andavam a se preparar, eram grandes soldados, pensaram que um dia seriam reis. Davi carregava uma fé que Deus lhe levou no campo para ele treinar. Davi começou a pastar ovelhas. Quando o profeta Samuel Deus lhe mandou ir na casa de Jessé, Deus lhe disse: vai lá e consagra um filho para mim como rei. Quando Samuel chegou, a Bíblia fala que ele olhou para todos e disse: será que é Eliabe? Deus lhe disse: Deus não vê como o homem vê. Não é esse. Chamaram outro. Esse aqui também não. Esse aqui também não. Esse também não. Esse também não. Quando olharam, viram assim. Ele perguntou: não falta mais ninguém? Esqueceram o rei. Lhe mandaram pastar a ovelha. Lhe mandaram pastar cabrito. Só que a graça não escolhe quem já está bem estabelecido. A graça escolhe os que estão desnutridos para confundir os que estão bem nutridos. Aleluia! A graça não escolhe como os homens escolhem. Olha, diante dos homens, eles querem pessoa que estudou. Diante dos homens, eles querem te olhar e falar: esse se formou, vai estar numa posição. Mas na graça não é assim que funciona. Você que obedece Cristo, eles olham e falam: esse tem boa estatura, não estudou, mas vamos lhe estabelecer. Não estudou muito, mas vamos lhe colocar nessa posição. Você vai declarar para uma pessoa nesse lugar. Vai dizer para uma pessoa nesse lugar. Verdadeiramente é um sermão extraordinário. Uau. É um sermão muitíssimo poderoso. É um sermão que mexe com qualquer pessoa e muda a mentalidade de qualquer um. Muda a mentalidade de qualquer um. O nosso Pai fala: homens e mulheres de fé não fazem como todo mundo faz. Homens e mulheres de fé não veem conforme todo mundo vê, pastor Amanda. Só nessa parte, não sei o que a pastora Amanda tem um que a dizer só mesmo nessa parte. Sim, antes do nosso Pai falar que homens de fé não veem como as outras pessoas veem, nosso Pai falou sobre a oração. Nosso Pai falou aqui sobre a oração, sim. Isso me fez refletir que quanto mais oramos, mais nos tornamos íntimos de Deus. E quando mais nos tornamos íntimos de Deus, mais a nossa fé cresce. E não tem como nós não ver diferente de outras pessoas, pastor Josimar. Amém, uau. É algo muito bom. Por quê? Porque muita gente diz que tem fé, mas você vê que as suas atitudes negam que ele tem fé. As suas obras negam que ele tem fé. Você vai ver, ele está falando: não vai chover em nome de Jesus. É um exemplo que o nosso Pai muito dá. Ele diz: não vai chover em nome de Jesus, mesmo vendo o clima, um clima mau. Ele está a sair com guarda-chuva. Isso não é fé. Isso não é fé. A fé nos faz se posicionar diferente. A fé nos faz agir de forma diferente. Você que está nos ouvindo nesse exato momento, dizes que tens fé. Então, haja como pessoa que tem fé. Faça como pessoa que tem fé. Se mova como pessoa que tem fé. Por quê? Porque a fé vai fazer com que a graça se manifeste ainda mais nas nossas vidas. Porque uma pessoa que não tem fé, eu tenho certeza que não tem como a graça se manifestar na vida dele. Eu creio que Deus te abençoou muito através do episódio do dia de hoje. Esperamos que, através do dia de hoje, Deus venha mudar a tua forma de pensar, venha mudar a tua forma de agir e venha mudar aquilo que é o teu pensamento no dia de hoje. Últimas considerações, senhora pastora Amanda. Não sei o que a pastora Amanda tem a dizer com relação ao sermão que nós assistimos no dia de hoje. Conforme eu disse no princípio, foi no dia do meu aniversário, dia 29 de dezembro. E foi algo extraordinário, algo poderoso. Gostei muito, eu vi a atmosfera. Eu também falei: não, porque é o dia do meu aniversário. Sim, foi muito bom, pastor Josimar. E para você que queres ter o sermão no teu telemóvel, ou baixar o sermão no teu telemóvel, vamos deixar aqui o link do mesmo sermão na descrição do vídeo, para você poder assistir o vídeo por completo. É um sermão extraordinário, é um sermão cheio de mensagem, é um sermão em que Deus falou, mudou vida, assim como o povo do mesmo vídeo recebeu essa mensagem com alegria,
com espírito e paixão, eu creio que você também vai receber a mesma mensagem com alegria e paixão. Deus vai falar contigo. Infelizmente, estamos já no fim do nosso programa no dia de hoje. Esse aqui foi o programa número 5 do Pod Jaime. Não trazemos um convidado, mas trazemos uma mensagem extraordinária para você, para fortalecer a tua fé, para fortalecer a tua intimidade com Deus, para você se identificar no corpo de Cristo, para você saber utilizar aquilo que é a autoridade que Cristo te deu. Independentemente do que você está a viver, independentemente do que você está a passar, Deus tem o poder de mudar a tua história, Deus tem o poder de mudar a tua situação. Esse aqui é mais um episódio do Pod Jaime. Esperamos por ti no próximo episódio e que a graça te localiza no poderoso nome de Jesus Cristo. Esse aqui não é um tchau, mas sim é um até já. Yoshua.